Fala aí, galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Lembrando sempre que o nosso canal BTB Esportes é um canal que cobre todo o futebol brasileiro. Olha, nós chegamos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 8 de setembro, e eu quero desejar a todos um ótimo dia, um bom dia para todos vocês que nos acompanham nesse momento, de qualquer lugar do Brasil e de fora do Brasil também. Por favor, se você quiser, escreva aqui nos comentários de que parte do Brasil você está nos acompanhando nessa manhã de sexta-feira. E olha, hoje nós teremos o jogo da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira hoje vai enfrentar a Colômbia. Esse jogo vai acontecer às 21 horas e 41 minutos e a Seleção Brasileira já está escalada. Olha a escalação do Brasil. Goleiro Ederson, Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de zagueiro. Lateral direito, Danilo. Na lateral esquerda, o Renan Lodge. A dupla de volante, Casemiro e Bruno Guimarães. No meio, Neymar. E na frente, Rodrigo, Rafinha e o Richarlison, o Pombo. Essa é a escalação. O que você achou dessa escalação? É o melhor que nós temos no momento? Então, por falar em seleção brasileira, me chamou a atenção, até comentei isso aqui ontem, a entrevista que o lateral direito Danilo ele deu. Ele fala assim: espero que esse trabalho do Diniz possa ser um trabalho vitorioso e que possa resgatar, olha só essa palavra, resgatar a vontade do brasileiro em torcer pela seleção. Você vê que o próprio jogador reconhece que muitos brasileiros meio que perderam ali essa vontade, ali, aquele ânimo, aquela alegria de assistir o jogo da seleção. Eu até perguntei ontem aqui, né? Dei aqui 3 motivos. Primeiro, clubismo. Será que nós brasileiros, será que a gente está muito clubista, né? Às vezes não tem um jogador do nosso time atuando pela seleção, a pessoa meio que perde ali o ânimo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a torcida do Botafogo. Muitos torcedores do Botafogo hoje vão assistir o jogo da seleção brasileira. Mas, por exemplo, a torcida do Botafogo estava na expectativa do Tiquinho Soares ser convocado. Infelizmente ele se machucou, está voltando agora e não foi convocado para a seleção. Mas olha, eu acredito muito que se o Tiquinho Soares ele fosse escalado e fosse jogar hoje no lugar do Richarlison ali, eu acredito que ia trazer a torcida do Botafogo em massa para assistir o jogo da seleção, para ver ali como seria o desempenho do Tiquinho e tal. Acho que todo torcedor tem um pouquinho disso, tem torcedor que tem mais, né? Então, será que esse é um dos motivos ali? Será que a gente, brasileiro, está muito clubista? Essa é uma opção. Segundo, a maioria dos jogadores são jogadores que jogam em time de fora, que tem a ver um pouco aí com a primeira opção que a gente deu. Às vezes a gente vê ali a seleção e a maioria dos jogadores são jogadores que atuam fora. Tem jogadores que às vezes muitos torcedores brasileiros, né, nem conhecem direito. Então às vezes a pessoa perde um pouco o ânimo de assistir por causa disso. E o terceiro é o seguinte: por a seleção fazer muitos jogos fora do Brasil. Então, o que você acha? O que aconteceu para criar essa distância aí entre o brasileiro e a seleção? Porque realmente não é como era há uns anos atrás. Tudo bem, 98, 2002, mas 94, por exemplo, foi uma coisa, né? As ruas, portões ali. Poxa, tinha aquela conexão ali, o torcedor brasileiro com a seleção. E hoje, realmente, a gente percebe uma distância. Qual seria o motivo? O torcedor brasileiro está muito clubista, a maioria dos jogadores sempre atuando em time de fora, ou porque a seleção está sempre fazendo jogos fora do Brasil? Você pode deixar aqui a sua opinião. O Neymar, ele vai jogar hoje e ele está a um gol de se tornar o maior artilheiro da seleção brasileira. Ele está ali empatado com o Pelé, e se ele marcar um gol hoje, o Neymar vai se tornar o maior artilheiro da seleção. E olha, falando ainda sobre essa entrevista do Danilo, sobre o Diniz conseguir resgatar aí o torcedor, né? Conseguir trazer o povo brasileiro de volta para a seleção, para acompanhar os jogos da seleção. Eu estava vendo aqui numa rede social alguns comentários, eu separei aqui só alguns. Por exemplo, teve um rapaz que ele falou assim: se fizesse um misto com os jogadores do Campeonato Brasileiro, olha o que ele fala, dava mais gosto de ver os jogos da seleção. Infelizmente,
os interesses falam mais alto. É o que a gente está falando aqui, ó. Que se fizesse um mistão ali com jogadores que atuam aqui no Brasil, dava mais gosto de assistir. E olha, só com jogadores que atuam aqui no Brasil, daria para fazer uma ótima seleção. Uma ótima seleção. O outro diz assim, é melhor assistir os Simpsons. E o outro fala aqui, né? Ó, é melhor até assistir o Pelé. Então, eu salvei só alguns, mas são muitos. E engraçado que eles comentam isso daqui e muita gente vem embaixo e curte. Então, realmente, tem uma distância aí, né, entre a seleção brasileira e os torcedores. Mas, como o Danilo falou aqui, né, tomara que o Diniz consiga resgatar ali a vontade do torcedor brasileiro em torcer novamente, acompanhar. A gente sempre torce pelo nosso Brasil, mas acompanhar ali os jogos da seleção brasileira. Então, olha, o Bahia, ele está perto aí de anunciar o Rogério Ceni como o novo treinador, né? Lembrando que o técnico do Bahia, o português Renato Paiva, ele pediu demissão, né? Pediu demissão do Bahia e não vai deixar saudade. No Bahia ele fez foram 51 jogos. 51 jogos. 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. 49% de aproveitamento e deixou o Bahia ali na 16ª colocação com 22 pontos. Então você vê um treinador português que veio para cá, treinou o Bahia, infelizmente não teve sucesso e o Bahia está aí perto de anunciar o Rogério Ceni, que é um bom técnico, um bom treinador e pode fazer uma ótima campanha no Bahia e tirar o Bahia daquela situação. O Bahia é o primeiro time ali acima da zona de rebaixamento. O Vasco está aí nessa luta para liberar São Januário, né? O advogado do Vasco até disse ali que São Januário ele vai se tornar um dos estádios mais seguros do futebol brasileiro. Ele fez essa promessa aí de tornar São Januário um estádio muito seguro, um dos mais seguros do futebol brasileiro. E a campanha continua, #libera São Januário. Lembrando que o próximo jogo do Vasco será um clássico contra o Fluminense e esse jogo vai acontecer no estádio Newton Santos, no tapetinho, como diz o torcedor do Botafogo. E o Vasco, infelizmente, está na zona de rebaixamento. Cada jogo para o Vasco será ali uma final. Falando agora do Flamengo, o Flamengo ontem, ele venceu o Palmeiras, né, nos pênaltis e conquistou ali o título, né, do Campeonato Brasileiro Sub-20. E muitos torcedores do Flamengo que estavam lá vaiaram ali o presidente Rodolfo Landim, xingaram, ei Landim, vai tomar, vai para lá, vai para cá, mandaram o Landim para lá, mandaram o Landim para cá, xingaram lá o Landim, o clima não está bom, né, no Flamengo ali, a questão do ingresso também, né, para a final da Copa do Brasil, ingresso muito caro, a torcida também está reclamando demais. Imagina se o Flamengo tivesse perdido o clássico para o Botafogo. Você vê que os ânimos ficaram ali nos dois lados. O Botafogo perdeu o clássico, o técnico Bruno Lage, né, colocou o cargo à disposição. O negócio ficou feio lá no Botafogo, um clima pesado lá por ter perdido ali o clássico. E do lado do Flamengo, que ganhou, o clima também não ficou muito bom, não. O clima também não tá bom ainda no Flamengo. Você vê que o presidente foi vaiado ontem, foi xingado ontem. O clima tá bem complicado no Flamengo, que tá ali brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, tá muito atrás do Botafogo, mas o principal objetivo, com certeza, será aí a Copa do Brasil, onde o Flamengo já está na final e são 2 jogos para garantir o título da Copa do Brasil, que rende uma boa premiação, né, a questão financeira, já garante o Flamengo ali ou São Paulo na Copa Libertadores, né, e dá aí essa tranquilidade. Para o São Paulo seria ótimo, São Paulo é campeão de tudo, o único título que o São Paulo não tem é exatamente essa Copa do Brasil. Para o Flamengo seria o bi, né, ganhou no ano passado, e daria aí o Flamengo a 5ª taça da Copa do Brasil. E olha, é praticamente, não tirando aqui o Flamengo da disputa do título, São Paulo não tem chance de ser campeão do Brasileiro esse ano. O Flamengo pode ter uma pequena chance, né? Uma pequena chance, mas ainda tem, matematicamente, ainda tem chance. Mas essa taça da Copa do Brasil
pode ser aí o único título, né, para Flamengo e também para São Paulo. Então vai ser uma disputa muito boa essa final da Copa do Brasil, tá bom? Olha, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro tempo aqui das notícias e à tarde nós vamos voltar com o nosso segundo tempo com mais informações do nosso futebol brasileiro. BTB Esportes, o seu canal de notícias.